Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no nosso canal e ajude a combater o bolsonarismo. Muito quando as pessoas falam isso, falam assim, você fica com raiva se a gente citar o Nicolas. Eu falo, cara, eu tenho orgulho da minha treta com o Nicolas, porque é inacreditável o que esse garoto representa pra política, né? O que não é um garoto, na realidade, o que esse homem representa pra política mineira. E é um debate muito baixo que eu cresci vendo e que eu combato muito isso lá na minha cidade, lá em Ribeirão das Neves, com o cursinho popular, com a cozinha comunitária que a gente tem, com o projeto de psicólogos populares que a gente tem, porque a igreja é uma força importante dentro da periferia. E essas pessoas, como Nicolas, Malafaia, de Macedo, eles criaram uma história, uma ideia do que é a esquerda, do que são movimentos sociais, do que são LGBTs, do que são feministas, que elas atrapalham muito o debate, inclusive para avançar em temas importantes assim para a periferia, para a nossa vida. Por exemplo, o Nicolas filmando a prioridade do cara em meio a um processo de pandemia, as pessoas no pós-pandemia também assim, sofrendo pra caramba. Minas Gerais teve caso de fila de ossos, de pessoas ficando para pegar restos de comida, pegando resto da xepa da feira, disputando por isso, e ele indo para Dubai no avião do presidente, e na hora dele pautar o debate, ele fala, não, porque o que está destruindo a família é uma menina de 14 anos trans se sentir bem entrando num banheiro. É esse o debate que o cara faz, e isso é um problema, porque isso na verdade, é um grande engodo. Porque, para mim, se preocupar com a família, se preocupar de verdade com a qualidade de vida das pessoas, é pensar numa saúde pública melhor, é pensar numa educação pública melhor, o acesso a educação, acesso a saneamento básico dentro das casas. Você não vê o Nicolas falando sobre isso. Você não vê um enfrentamento real, um debate político de verdade. O que você vê é esses grupos, esses movimentos sendo utilizados como inimigos para fazer com que as pessoas foquem naquilo, como se aquilo estivesse atrapalhando a vida das pessoas que mais precisam, sendo que, na realidade, né, essas pessoas também estão na linha de frente sofrendo. Você pega pessoas trans, a expectativa de vida, a função que está colocada dentro da sociedade, né? Muitas precisam se prostituir para poder ganhar a vida, e essas pessoas acreditam que são essas mulheres trans ou uma menina querendo ser respeitada e usar um banheiro que vai modificar os problemas políticos que elas enfrentam. Então, para mim, assim, é uma grande brincadeira isso que eu fico falando do Nicolas e de bater no Nicolas, mas eu acho que o enfrentamento e a ridicularização de figuras assim é muito importante para a gente avançar de fato no debate político. Tribunal de Contas da União identificou um rombo fiscal de 1,2 trilhão de reais e mesmo assim aprovou as contas de Bolsonaro. Foi identificado que em 2020, através do Banco Central, Bolsonaro deu 1,2 trilhão de reais aos bancos privados. Ministro Augusto Nardes, do TCU, ajudou a blindar Bolsonaro. A bolsonarista aqui está dizendo que a Michelle Bolsonaro mostrou os recibos da retirada das moedas. Deve ser o mesmo local onde o Bolsonaro pegava os recibos das gasolinas, né? Que era mais recibo do que carro, né? Bom, minha filha, você acredita no que você quiser, né? Você pode acreditar até no Saci Pererê, é uma coisa sua. Agora, o que não foi correto foi ter matado as carpas, os peixes raros, os peixes que estavam no lago há anos, que foram doados ao Brasil, à nação brasileira, ao povo brasileiro pelo Japão. Carpas raras, caras e belíssimas. Ela matou, simplesmente matou, assassinou esses peixes para tirar as moedas. Sabe por quê? Porque as moedas só saíam esvaziando o lago. Ela mandou esvaziar, matou as carpas. Você consegue imaginar? Esvaziar o lago, matar os peixes para pegar as moedas? Isso é coisa de gente de bem? Me diga. Isso é coisa de gente que tem um bom coração? Quem tem um bom coração não maltrata nenhum ser humano. Quem tem bom coração não maltrata nenhuma criatura de Deus. A criatura matou os peixes, matou as carpas para pegar as moedas. Foi tão feio, o negócio foi tão feio, tão ordinário, tão pilantra, que depois veio com esses recibos aí para dizer que doou para instituição de caridade. Ou seja, uma boa ação justifica um crime, uma boa ação justifica um assassinato,
uma boa ação justifica uma crueldade? Só na cabeça de bolsonarista, né? Porque se essa mulher tivesse um coração bom, como ela disse que tem, que vive pregando por aí, que abrisse mão do seu dinheiro que ganha no PL. Abra mão, pega o seu salário, o seu 13º, 14º, 15º, que esses políticos são cheios de privilégios, esses partidos também, e dá pros pobres, pras instituições de caridade. Dá é nada. Só sabe fazer caridade com o chapéu alheio. É isso que acontece. Caridade com o chapéu alheio. Matou os peixes. Eu não consigo esquecer, sabe, gente? Aquela cena cruel de matar aqueles peixes. Gustavo Gayer afirma que todo pedófilo é lulista. Será mesmo, deputado? Gabriel Monteiro, que está preso em Bangu por estuprar uma menor sobre ameaça de fogo, é lulista? E o músico Fred Pontes, que presidiu a Associação Nacional dos Conservadores, foi condenado a 6 anos por abusar de uma menina. Será que ele também é lulista? E os incontáveis pastores evangélicos presos por de menores? Em particular, o pastor Sid Clay, da Assembleia de Deus, aqui do meu Rio de Janeiro, que foi preso em flagrante da própria sobrinha dentro de um carro. Tu vai me dizer que ele também é lulista? Ô Gayer, e o Arthur Duval, o mamãe falei, esse que disse que as ucranianas são fáceis porque são pobres, ele também é lulista? E esse verme que você idolatra? Esse mesmo que disse que pintou um clima ao passar por uma jovem venezuelana de 14 anos que se em Brasília. Esse estrume é lulista? Pare de falar merda em rede social e não envergonhe ainda mais o povo capixaba. Cumprimentou Eduardo Bolsonaro? Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá para se dialogar com um fascista, não dá para se dialogar com quem ataca a democracia, não dá para dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida. Esse tipo de gente tem que ser desmascarada. Esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda. Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão é? esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante de um crime, porque senão eu vou chegar pra você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra de macaca, de escravo, de qualquer coisa. E isso é liberdade de expressão. Isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode ir, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. A extrema-direita tem batido muito nessa tecla, inclusive agora, nos debates das fake news, né? Que, vão se roubar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar acima da liberdade da vida. Quando o que é colocado como liberdade de expressão pode tirar a vida do outro, pode ir contra a existência do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso é crime. Eu vou repetir uma coisa para a gente terminar. O Bolsonaro é um militar, expulso do exército, mas é um militar. Ele ganhou as eleições com um vice-militar, um general da reserva, Hamilton Mourão. Durante o governo, ele colocou mais de 8 mil militares dentro da estrutura do Estado brasileiro, dentro do governo dele. E, bem próximo dele, nos cargos importantes, colocou militares de alta patente, ou da ativa ou aposentado. Portanto, o governo do Bolsonaro era militar. A tragédia de 19 a 22 foi militar. A matança dos brasileiros na Covid foi militar. O aumento da inflação foi militar. A derrota do governo foi militar. A ineficácia, a incompetência, a corrupção foi militar. Do jeito que foi na ditadura militar. A ditadura militar foi corrupta o tempo inteiro, quase diariamente, minuto a minuto. Aí os militares se dão o direito de ameaçar o governo de um civil, de ameaçar o país. Qual é a moral que esses caras historicamente têm, e principalmente agora com a tentativa de golpe de altos oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Qual a moral que eles têm? Deveriam calar a boca. Cala a boca, cara. Me desculpa, gente, mas me revolta esse tipo de comportamento. Esses caras deveriam voltar pro quartel. Calar a boca. Me desculpa.
Comente aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fico muito puto. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal Bombou na Net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.